Bom, dando início aos nossos trabalhos, né, já fizemos o nosso bate-papo aí. Nós vamos começar hoje analisando a responsabilidade civil dos estabelecimentos de saúde. Eu vou começar a trabalhar isso trazendo uma decisão do STJ sobre a responsabilidade de hospital conveniado ao SUS. Porque no sistema de saúde, a gente tem um mix de atendimento público, atendimento de estabelecimentos privados conveniados ao SUS, e a gente tem também atendimento totalmente particular. Então, quando a gente vem de um atendimento 100% particular, fica fácil da gente enxergar o CDC, né? Quando a gente tem um atendimento de um médico, de um hospital, de um laboratório, que você está pagando totalmente particular, a sua conta, fica claro a incidência do CDC em toda a sua plenitude, inclusive com prazos de carência, prescrição e tudo mais. Quando a gente está num hospital público, né, que a gente que o hospital é público, o atendimento é público, então é tudo público, 100% público, fica fácil da gente verificar que a gente não está diante de uma relação de consumo, e sim de uma relação que vai estar regida pelo direito administrativo, né, constitucional, administrativo, supletivamente aí o Código Civil, né, em algumas situações, então fica claro isso. Agora, quando a gente está no estabelecimento particular que é conveniado ao SUS, aí a situação às vezes não parece tão clara, mas a gente tem como clarear essa situação. Como? Se esse atendimento foi prestado, né, de forma gratuita pela cobertura do SUS, então esse hospital ele está prestando um serviço público, né? Ele está te prestando um serviço, mesmo ele sendo um particular, ele está te prestando um serviço público. É o que acontece num cartório. Não é o que acontece num cartório, que o cartorário lá do registro civil, registro de imóveis, esses cartórios, né? Eles não são funcionários públicos, eles não têm um cargo público, eles têm uma concessão, em pese tem um concurso, mas eles têm uma concessão de um serviço público. E então a responsabilidade deles é pessoal, né? Mas, de certa forma, eles estão prestando um serviço público e há algumas regras que se aplicam a ele. No caso aqui, se discutiu muito nesse julgado aqui sobre a prescrição. E o que o STJ concluiu é que a regra da prescrição é aquela aplicada aos órgãos públicos, ou seja, aquela de 5 anos da Lei 9494. Essa se aplica a toda a responsabilidade de servidor público, de serviço público, e etc. Tá? Ficou claro aqui para vocês? Alguma dúvida? Tem perguntas? Algum caso, alguma consulta, caso que vocês estão lidando, que seja parecido? Então, o prazo prescricional vai ser quinquenal, porque aqui nos julgados eles até usaram a expressão, né, que é de direito administrativo, que isso é do Eli Lopes Meireles, né, que tem essa classificação, né, falecido já, mas foi um grande estudioso do direito administrativo, e essa classificação é dele, né, ut singuli e ut universi, né, que o serviço público seria indivisível e universal. Então, ele classifica esse tipo de serviço como
Universe, né? Seria um nome de origem latina. Então, é prestado ao público em geral, indistintamente. Aí, já aproveitando que nós estamos aqui, já que vocês estão fazendo concurso, de outro lado, a gente tem o serviço Uti Singuli. Quem sabe me dizer o que é o Uti Singuli? Caiu na minha prova oral isso aí, viu? E o Uti Singuli já é um serviço divisível, né? Ele é um serviço público específico para uma pessoa, né? Esse Uti Universo ele é aberto ao público em geral, é indivisível, e o Uti Singuli ele é um serviço público mais específico, individualizado, né? Mais singularizado, né? Seria essa a divisão. Mas aí vocês vão ver os detalhes aí com o professor de Direito Administrativo, né? Tá? Dando continuidade aqui, uma situação que hoje está mais comum, né, do que antigamente. Alguém compra ação em bolsa aí? Quem já investiu em ações? Alguém já investiu em ações? Ações. E no brasileiro começou a investir em ações comprando ações da Petrobras, né? O próprio governo incentivou isso há uns 15, 20 anos atrás. O governo incentivou a compra de ações da Petrobras. Para quem quisesse resgatar o FGTS, poderia comprar ações da Petrobras, né? E teve muita gente que ganhou muito dinheiro, né, com ações da Petrobras naquela época. A empresa cresceu muito. E aí depois, aí na época da Lava Jato, teve uma desvalorização grande, né? Mas depois se recuperou também, que é uma empresa sólida. E esse é Telerão só um. também, Oi? quando o sistema Telebrás também, ele, com aquelas ações, quando transformou os telefones, que privatizou, né? Aí Isso. os telefones, eles davam em ações para as pessoas. Aí as pessoas viram quanto valiam as ações, né? E passaram a despertar o interesse para poder investir em ações também, né? Porque antes ninguém sabia o que valia uma ação da telefonia, né? E E a era partir caro o telefone, né? Isso. Aí, a partir do momento que as empresas começaram a privatizarem, aí disponibilizaram em ações os valores das linhas telefônicas para as pessoas que tinham titularidade de linhas. Isso aí despertou nas pessoas o interesse em saber realmente o que valiam e quanto valorizavam, né, essas ações. Eu vi julgados lá do Rio Grande do Sul, tinha gente dando muito golpe nessas ações de ações contra a telefonia. Tinha um advogado lá, é um escritório de Porto Alegre, os caras deram um golpe assim que eles pegavam clientes em massa, né? Propunham ações de 20, 30, 40, 50 pessoas, e os caras embolsavam o dinheiro das ações e sumiram. Então, eles receberam assim milhões de ações coletivas e sumiram com o dinheiro. Tudo dessas causas de ações contra as telefônicas, né, as empresas de telefonia, e deu muito problema isso lá no Sul, com esse tipo de advocacia predatória, né? Mas hoje está mais comum, né? A gente tem os aplicativos, a gente compra hoje ações aí com aplicativo, quem quiser, né? Na época da pandemia, todo mundo levou um baita susto, né? Quem tinha ações, mas depois, com o tempo, retomou. Mas a grande questão que eu trago para vocês é nós comprando ações nesses aplicativos que tem aí, XP, acho que mais tem a XP, mas tem outras plataformas aí de compras de ações. Vocês são consumidores? Quando vocês compram ações dessas empresas e tem alguma coisa que vocês julgam
que está errado, vocês podem sustentar o Código de Defesa do Consumidor contra essas empresas? Eu creio contra as empresas tipo a Rico, a XP, eu creio que sim, é uma natureza consumerista, porque normalmente você paga uma taxa, né, para utilizar a plataforma deles. Porque eles estão te prestando um serviço de corretagem, né? Isso. Esses que têm a plataforma. Mas a pergunta é contra a empresa que você está comprando ação. Por exemplo, você Eu acho, comprou eu acho ações, meio difícil, a não ser que, por exemplo, você comprou aquele ações do caso Banco do JBS, né? Brasil, né? Banco do Brasil, Petrobras. Eu acho assim, tipo o JBS, quando teve aquela situação lá daquele vazamento lá de informações, que alguém teve informação privilegiada e acabou sendo beneficiado, né? Então, nessa situação, eu acho que você pode entrar, sim, com uma ação contra a empresa, né? Ou no tipo da Petrobras também, pela fraude, né? Alguma coisa estava escondida, não estava aparecendo no balanço, você pode entrar com ação, sim, contra eles. Não, com a ação pode entrar. Se a empresa fez alguma coisa e o acionista teve um prejuízo, isso a gente não pode negar. A questão que eu estou querendo trazer para vocês é o fundamento. Porque, de regra, numa propositura de ação, geralmente a gente tem uma escolha a fazer: Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, o direito administrativo, certo? Então, quando a gente vai propor uma ação, por exemplo, você tem um plano de saúde, geralmente você vai pegar o Código de Defesa do Consumidor e a legislação especial. Tá? Você vai propor uma ação contra alguém que te comprou um terreno, um carro, você vai ali utilizar o Código Civil, porque é uma relação entre pares, né? Não é uma relação de consumo. Você vai propor uma ação contra um prestador de serviço público, você vai utilizar o direito administrativo. Certo, Adriano? Está entendendo? E no caso dessas empresas, a partir do momento que você compra a ação, você é acionista, você é sócio, né? Então, o que eu estou querendo trazer para vocês aqui é o seguinte: como você é acionista, você é sócio, você não pode propor uma ação contra essa empresa por algum prejuízo que você teve, alegando ser consumidor, entendeu? Você pode propor ação, mas só que a base o seu fundamento vai ser o Código Civil ou alguma legislação específica do setor. Mas a base é o Código Civil e alguma lei especial, que você não é consumidor. Então, você não vai ter os benefícios de prazo, de interpretação mais favorável, de inversão do ônus da prova. Então, tem algumas peculiaridades no Código do Consumidor que poderiam te beneficiar, principalmente a inversão do ônus da prova, né? A inversão do ônus da prova. E é o que se discutiu nesse caso aqui, que foi proposta uma ação contra uma empresa em razão dessa compra de ações, só que ele era acionista, investidor, e ele se colocou, usou como fundamento o CDC, alegando que ele seria um consumidor, né, de um produto. Na verdade, ele virou sócio da empresa, né? Ele Então, é quando você... consumidor em relação à empresa financeira que atende ele, mas não em relação ao produto que ele comprou, né? Exatamente, né? Se tivesse tido alguma falha, por exemplo, da XP, a pessoa deu a ordem de compra da ação naquele dia e por uma falha no sistema da XP, a XP não efetuou a compra, mas foi uma falha da XP. Então ela vai responder e naquele dia teve uma mega valorização, 10%. Aí sim, entendeu? Aí você vai acionar a XP com base eu entendo que sim, né? No Código de Defesa do Consumidor, porque ela está te prestando um serviço, né, de corretagem, que aparentemente é gratuito, mas a gente sabe que no fundo não é, né, que não existe almoço grátis, né, ela ganha do outro lado, de uma outra forma, né, então ela ganha comissão
de trás para frente, quem paga a comissão são as empresas, né? De você ela não cobra nada, mas ela acaba ganhando de você, né? Porque parte daquilo que você paga vai para ela, mas quem entrega é o outro lado. Você não enxerga isso, né? A gente não enxerga isso. Mas isso é uma prestação de serviços. Da mesma forma, né, que essas plataformas de internet, Google, se deu alguma falha do e-mail, eles respondem. Mas aí fica clara a distinção, né? Se for uma coisa contra a empresa que você virou acionista, aí é Código Civil e leis especiais. Contra quem está te prestando o serviço, né, a XP ou equiparados aí, algum corretor, né, você pode utilizar aí o CDC. Ficou clara essa questão? Ficou, professor. Tem enunciado, né, da jornada de direito comercial, enunciado 19, né, fala, não se aplica o CDC às relações entre sócios e acionistas e entre eles e a sociedade. Então, você aplica essas jornadas. Tem as jornadas de direito civil, né, que o STJ promove, né, essas discussões, elas costumam cair em concurso, principalmente de Justiça Federal, concursos federais, sempre cobraram muito essas jornadas de direito civil. Quem promove é o Conselho da Justiça Federal, tá? Não sei se vocês já tiveram acesso a esse material, ele é uma espécie de interpretação doutrinária, meio que é uma doutrina do direito civil, né, que agora eles fazem também de direito consumidor, do direito comercial, mas é porque está dentro do Código Civil, né? Então, tudo que está no Código Civil, eles fazem essas jornadas e lá eles tiram esses enunciados que têm sido muito aplicados na Justiça Federal, costuma cair muito, né, em concursos federais. Acho que CESP utiliza muito também. Então, vai a dica aí para quem não conhece, quando for estudar o direito civil, estudar essas jornadas de direito civil. Pela internet você acha lá no site, né, do Conselho da Justiça Federal, do STJ, não é difícil de encontrar. Outra questão, compra pela internet, né? A gente sabe que quando a gente tem uma oferta pela internet, a empresa ela é obrigada a cumprir com aquela oferta. Então, se tem um produto em promoção naquele preço e você compra o produto naquele preço, a empresa não pode, não poderia simplesmente desfazer o negócio e dizer, não, agora eu não quero mais vender, porque eu acho que eu ofereci muito barato, mudei de ideia. Então, a proposta vincula, né, o proponente. Até no direito civil é assim, né? Quanto mais no Código de Defesa do Consumidor. Por isso que as empresas hoje têm tomado cuidado quando colocam a proposta limitada ao número, ao estoque, né? Já põe essa limitação justamente por isso, porque às vezes as pessoas continuam procurando e acabou o estoque e aí a empresa fica numa situação difícil. Então, eles só colocam na hora que você vai comprar, não tem mais estoque, então você não consegue comprar. Quanto a limitar o estoque, tá ok, perfeito, não tem problema nenhum. A empresa está agindo de forma transparente, então não há enganação. E no caso aqui, a gente teve uma situação um pouco diferente, que foi uma compra pela internet, e que o STJ entendeu que teve uma falha grosseira no sistema de carregamento de preços. Foi uma empresa aérea, a compra de passagem aérea, e que quando a pessoa fez a tentativa de compra, estava ali tentando pagar, eu estou falando tentando pagar porque ela não consumou o pagamento, né? Não finalizou totalmente o pagamento, porque não foi debitado da conta
da conta dela. Deu um erro no sistema e o sistema colocou um preço de uma passagem assim, absurdamente barata. Quer dizer, foi uma falha muito aquém do praticado por outras empresas, né? Então foi uma falha mesmo do sistema e a empresa de pronto já, logo que a pessoa tentou fazer, passou o cartão, a empresa já notificou, mandou um e-mail, ó, tá cancelada a operação, não foi possível finalizar. Isso em razão do erro de carregamento de preços no sistema. Mas a empresa detectou e de pronto notificou a pessoa, não foi debitado nada no cartão, mas a pessoa ingressou na justiça tentando prevalecer a regra da oferta, né? Da vinculação à oferta. Só que a jurisprudência entendeu que a empresa, que o Código de Defesa do Consumidor, ele é feito para criar harmonizar, né, as relações entre fornecedor e consumidor, criar uma estabilidade baseada em princípios morais, de boa-fé, de equilíbrio, né? Hoje a gente trabalha muito com a boa-fé objetiva, porque a boa-fé objetiva é aquela que você enxerga objetivamente diante dos fatos que estão colocados, né? Diante das cláusulas dos contratos, diante dos atos praticados pelas pessoas, a gente consegue objetivamente verificar, aferir e confirmar a existência de boa-fé. Não é só aquela boa-fé subjetiva. Ah, eu comprei de boa-fé, eu pensei. Não é aquela boa-fé que está no pensamento da pessoa, que só ela consegue ter certeza de que é ou não. A boa-fé hoje, ela tem que ser objetiva, que é aquela boa-fé que você consegue constatar pelo contrato, consegue constatar pela prática, pelas provas, pelas testemunhas, né, de que a pessoa estava de boa-fé, que praticou aqueles atos que demonstram boa-fé. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele vem harmonizar esse arcabouço aí de equidade, boa-fé. E ele também, diante dessa toda base principiológica, ele não pode proteger o consumidor a qualquer custo. Não é essa a ideia. Em que pese, geralmente, ele esteja mais do lado do consumidor, não é a qualquer custo. Quando, visto que a empresa teve um erro, uma falha, né, no sistema, e de pronto ela já retificou isso aí, esclareceu, e o consumidor não teve nenhum prejuízo material, né, nem moral, né, a não ser o fato de você ficar chateado, falar, puxa vida, perdi a chance de comprar uma passagem para Recife por R$ 15, né? Puxa vida, né? Ida e volta por R$ 15, vamos supor, né? O ida e volta por R$ 100 daqui de Porto Velho é uma coisa que não existe, né? Já aconteceu, né? Eu estou falando, mas já aconteceu. Quando eu passei no concurso aqui no primeiro ano de magistratura, foi em 2006, apareceu uma mega promoção de Porto Velho para Recife pela TAM. Gente, todo mundo comprando passagem. Eu comprei na época, acho que era assim, eu gastei ida e volta, eu e a esposa, na época, foi R$ 300, ida e volta. Tipo, era R$ 75 por trecho. E aí todo mundo foi comprando, comprando, comprando. A gente não sabe até hoje o que aconteceu. Se foi uma falha no sistema, se foi algum convênio da TAM com os hotéis e a rede de turismo local. Eu não sei o que aconteceu, mas estava muito barato. Teve gente que comprou 5, assim, para ir daqui 2 meses, dali 3 meses, fazer várias viagens para Recife, e era só para Recife. Essa promoção era para Recife. Eu comprei uma, fui, viajei, conheci, e a empresa bancou, né? Eu não sei se era um déficit, estavam querendo lotar os aviões, ou se foi uma falha. Se foi uma falha, a empresa sustentou, né? Na época era a TAM. Mas nesse caso aqui, a jurisprudência entendeu, né? O STJ entendeu que esse erro grosseiro ele não deveria ser chancelado, que a empresa agiu certo e que, em que pese o aborrecimento, aqui a gente pode dizer que
é literalmente o mero aborrecimento, né? A frustração de uma expectativa de um lucro fácil, né? De uma vantagem muito boa, muito fácil. Então, aqui não teve, o consumidor não logrou êxito no que pretendeu. Alguma observação aqui sobre essa situação? Hoje vocês estão mais quietos, estão mais cansados, né? Estamos em setembro, né? O combustível vai acabando, né? É isso? É isso, né? Final de setembro já, no sábado. A turma toda continua forte, participante, ou já, como é que tá? Tem muita desistência? Qual que tá o número dos colegas aí? Eu Então, acho que 25 por aí. Tá na média. É bem poucas desistências. Alguns que desistiram foi justificadamente, né? Tipo o Thiago, que passou num concurso, né? E precisou se afastar. Mas o restante tá todo mundo firme aí. ele passou no concurso do quê? Salvo engano, da Polícia Rodoviária. E parece-me que estava indo para aquela fase de treinamento lá. Né? Ele tem que se dedicar, né? Isso. Aí não tem como mesmo. Tá certo. Vamos ver um pouquinho agora de medicamentos. Algumas situações inusitadas, porque a gente sabe que todo fornecedor de produto ele tem o dever de informar os riscos do produto, principalmente medicamentos, que é uma situação mais delicada. E aconteceu uma situação aqui nesse julgado, é uma pessoa que tinha um problema mental, né? Desses problemas que precisam de uma medicação específica para controlar algum distúrbio de comportamento, né? E ele, ao tomar esse remédio, ele desenvolveu um outro problema pior do que ele tinha, né? Relacionado ao jogo patológico. Então, o medicamento causou nele o jogo patológico. Então, ele tinha um problema de saúde e, em razão do remédio, ele desenvolveu o outro. Então, foi um efeito colateral da medicação e isso não estava previsto na bula, né? Então, ele ajuizou uma ação, né, contra o laboratório e ele acabou ganhando essa ação em razão desse risco inerente ao produto que foi comercializado, né? Porque a empresa não cumpriu satisfatoriamente o dever de informar, que é o dever de informar qualificado. E o medicamento ele desenvolveu um risco que é chamado direito do consumidor, risco de desenvolvimento, né? O risco de desenvolvimento de uma outra patologia. Então, por mais que a empresa não tivesse tido nenhum caso desse, e esse fosse o primeiro, então é uma possibilidade, né? Porque a empresa, quando lança o produto no mercado, tem que fazer pesquisa, eles fazem muita pesquisa, né? E era um dever de informar, e era algo objetivamente previsível, poderia ter sido checado nas pesquisas de desenvolvimento do remédio, e que pese a gente sabe também que fica difícil prever todos os riscos, todas as possibilidades, ainda mais numa questão de problema de comportamental, mental, porque cada pessoa reage diferente ao medicamento. Então, talvez no público-alvo deles não tivesse ninguém com o perfil desse consumidor. Mas, como aqui a gente vai aplicar a boa-fé objetiva, né? Por mais que a empresa não tenha agido assim de má fé, ela lançou o produto e ela colocou as advertências que ela tinha conhecimento, que as pesquisas dela alcançaram, mas teve uma que a pesquisa dela não alcançou. Então ela responde por essa objetivamente, por isso, mesmo não tendo, vamos dizer, uma culpa, mesmo ela tendo se esforçado, feito as pesquisas,
cumpridos os prazos da Organização Mundial de Saúde, das regras mundiais de comércio, das nacionais, da Anvisa, etc. É tudo, mesmo ela tendo cumprido todos os protocolos de fabricação, venda, pesquisa, teste, etc., ficou alguma coisa para trás. Ah, não tem culpa? Não, mas ela responde objetivamente, né? Por isso que existe o CDC, para equilibrar a balança entre consumidor e fornecedor. Porque se a gente tivesse na época da culpa, veja só o que ia acontecer nesse caso, o laboratório não ia responder. Porque, assim, fica muito difícil de dizer que ele teve uma culpa, né? Que ele atingiu, para lançar um medicamento no mercado, os órgãos de fiscalização exigem todas as etapas. Então, é um controle rígido, né? E ele cumpriu. Então, não teria como dizer que ele teve culpa. Não fosse o CDC, o consumidor aqui não teria amparo. Então, é aí que a gente vê a importância do nosso Código de Defesa do Consumidor e o marco que é na nossa legislação, né? Porque antigamente, pare para pensar, antes do CDC, a gente só tinha, era o Código Civil, então tudo era o Código Civil, né? Então o consumidor não tinha muita chance no Brasil. Bom, vamos migrar um pouquinho agora. Alguma dúvida, algum esclarecimento sobre essa situação? Remédio? Assim, agora só não pode vender remédio de farinha, né? Teve alguns escândalos de medicamento já, né? Anticoncepcional de farinha, né? Aí teve algumas ações que eu já vi e aí também as empresas aí vai a questão da prova, né? Que foi constatado, né, uma grande fraude, uma época de anticoncepcional que era farinha, era placebo, não tinha efeito nenhum. Professor, esses dias eu estava lendo uma notícia também de uma empresa que estava vendendo um remédio, comercializando um remédio. Eu não me recordo agora se ele era para emagrecer ou se ele era para câncer, era alguma coisa nesse assim, ou era uma coisa ou era outra, né? E aí depois eles descobriram que era um remédio falso, né? Era uma água misturada com algum tipo de chá, algo assim bem chulo mesmo. E aí eles estavam investigando, foi recentemente isso, bem covarde. É tipo assim, aquela pílula para emagrecer. Olha, você toma esse comprimido 3 vezes ao dia, tá? O médico receitando, isso aqui você vai emagrecer. Só que é o seguinte, a hora que quando você tomar esse comprimido, você não pode comer nada 3 horas antes, nem 3 horas depois, tá bom? E na hora que você tiver a refeição, você não pode comer nada de gordura, nada de açúcar, porque isso aí vai neutralizar o efeito do medicamento. Na hora que você acorda, toma uma água com limão, tá? Come só um ovinho cozido, né? Na hora do almoço também um ovinho cozido e salada, e na janta também. Você vai ver que esse remédio vai funcionar. Então você vai comer ovo, salada o dia inteiro e pouco, e você vai ver como você vai emagrecer. Esse remédio vai funcionar. Então é por aí, né? Acontece. O que vale mais é a dieta, né, que eles recomendam. Aí você dá todo um complemento ali, que na verdade é o tratamento, né? Muitos médicos acabam fazendo, tem gente que fica insistindo em remédio e ele dá, por exemplo, às vezes, né, dá a dieta, e você vê que aquela pessoa só acredita com remédio, então ele acaba dando um comprimidinho que não afeta em nada, só para. Mas você tem que seguir isso aqui. Era o incentivo que ela estava precisando, era o remédio, né? Às vezes é isso, é o efeito, né? Mas o que dificulta nesses casos desses remédios falsos é muitas vezes a questão da prova, né? Por exemplo, você provar que você comprou e você provar que você tomou. Quanto a isso, quanto você provar que você tomou, se você tem as notas fiscais, todo mês você comprou aquele anticoncepcional, né? Foi assim que a jurisprudência foi caminhando. Então, todo mês você tinha o comprovante, ou nota fiscal, ou a prova do atendente lá, que você ia naquela mesma farmácia e comprava todo mês aquele anticoncepcional. Então, se você tinha a prova da compra, aí invertia o ônus da prova para o consumidor, então presume que ele tomou. Agora, se você não tinha prova que você
comprou, né? Às vezes você comprava um dia numa farmácia, um dia na outra, não guardou a nota fiscal. Quem fica guardando nota fiscal assim também de remédio, né? Eu não guardo. Então, quem não tinha prova, aí ficou naquela se tomou ou não tomou, porque daí pode aparecer qualquer grávida lá, né? Aí já vem a malandragem também do brasileiro, né? Ou com quantos meses de gestação você tá? Ó, tem um jeito de ganhar dinheiro aí, é só você dizer, né? Aquela velha história, é só você dizer que comprava tal remédio, a gente entra com a ação, aí você vai ganhar não sei quantos meses, vai ganhar um enxoval, você vai ganhar. Eles estão fazendo acordo de enxoval, disso. Infelizmente, a gente sabe o que acontece, né? Infelizmente. Então, a grande questão fica na hora da prova, né? E nesse caso aí que eu trouxe para vocês, teve prova, né? Teve perícia, foi feito uma análise e constatou que esse distúrbio de jogo, né, compulsivo, aí foi causado por causa como efeito colateral do medicamento, né? Juro, olha os varejistas querendo virar banco, né? Então, desembocou aqui no STJ mais uma vez, né? E ele vem confirmando, ó, o comércio varejista não pode cobrar juros superior a 1% ao mês. Só instituição financeira pode, né? Não é equiparado, tá? Então, só instituição financeira propriamente dita. Não existe equiparar varejista à instituição financeira. Então, jura de 12% ao ano, né? E essa é a limitação, né? Não tem muito o que a gente dizer, mas aqui é mais para deixar claro para vocês que aqui tinha um estabelecimento varejista que queria cobrar juro maior que 12% ao ano, alegando que ele teria uma equiparação, etc. e tal, mas não tem. É só a instituição financeira que pode agiotar, entendeu? Na verdade é isso, né? É uma reserva de mercado, né? Mas normalmente essas empresas tipo Americanas, Submarino, quando você vai comprar a prazo deles, né, parcelado, o juro passa de 1,90, de 1%. Normalmente é 1,99 que é o juro deles. Tem que ver se eles já não estão associados a uma financeira, né? Aí, normalmente eles estão, né? A CTLM, né? Que é a da Americanas Submarino. Aí eles já estão. É complicado, né? Porque às vezes você chega numa loja, muitas vezes tinha você numa loja dessas que vende eletrodomésticos, aí o parcelamento é ali, aí tem um guichezinho ali, uma empresa financeira, era Losango, outras parecidas, BMG, essas coisas, né? Aí você vê lá, não, a gente parcela em 24 vezes. Ai, que bom, 24 de R$ 100, baratinho. Aí, consumidor, semi-analfabeto, meio analfabeto, a pessoa compra. Qual que era o valor do produto? Era R$ 900. E ele vai pagar 2.400, né? Assim, juros abusivos chegou a ser praticado. E hoje talvez tenha melhorado um pouco, mas já se cobrou muito juro abusivo, né? E o 2% deles, na verdade, é 4%. Porque eles cobram 2% do valor total emprestado durante o tempo total do financiamento. Vocês entenderam? Não tem o desconto por parcela, né? Não é, porque não caía para metade. Esse 2%, na verdade, é 4%. Porque o certo, até quando você vai comprar um carro também, eles fazem essa conta. A taxa de 1%, não é 1%, é 2%. Real é 2%. Por quê? Você emprestou 10 mil e o juro é 2%, todo mês eles vão te cobrar R$ 200 de juro. Mesmo lá no finalzinho, quando só falta uma parcelinha, R$ 200 de juro eles estão te cobrando. Todo mês eles vão te cobrar, eles não vão amortizando. Tipo, você chegou na metade do financiamento, você teria que estar. Você já pagou 5 mil.
Se era 2%, você teria que estar pagando só R$100, né? De juro, né? Ou R$10. Não sei se eu errei no zero aqui, mas você teria que estar pagando só. Não, de 10 mil seria R$100, R$200 mesmo. Você teria que estar pagando só os R$100. Então, eles teriam que fazer a média, né? Esse 2% teria que ser da metade do valor financiado. Porque no começo você paga do total e vai decrescendo, na hora que chega na metade, já é. Mas eles cobram durante todo o período, né? Durante os 24 meses financiado, o valor total do juro. Então você continua pagando o juro de 10 mil quando você deve R$100 de parcela ainda, né? 200, R$300 de parcela, você continua pagando 200 de juro. Então, na verdade, isso dobra o juro, né? A matemática para vocês saberem, e todo mundo faz isso, e a jurisprudência sacramenta, mas não é um juro real. É porque ele não abate o que você está, não amortiza, né? O que você está pagando, né? Está te cobrando juro de coisa que você já pagou, de capital pago já. Outra discussão aqui terminológica é plano de saúde. E vocês sabem a diferença, qual que é a diferença médica de inseminação artificial e fertilização in vitro? Vocês sabem a diferença dessa técnica? Vamos para a medicina agora. Tem que saber um pouco de outras coisas. Quando vai propor essas ações, a gente tem que estudar outras áreas também, né? Plano de saúde vai pegar um erro médico, você vai ter que estudar medicina, né? Parto que tem anóxia, já ouviram falar da anóxia? Sabem o que é anóxia? Que quando o bebê demora para nascer, às vezes é o caso do médico já fazer logo a cesárea e ele não se atenta para isso e vai postergando e a criança fica sofrendo, né? Eles chamam de sofrimento fetal. Quer dizer que acontece alguma coisa dentro do organismo que está dando menos oxigênio para a criança. Então, geralmente, essas crianças que têm anóxia, elas nascem com problemas mentais, limitantes mesmo assim. Ficam com limitação de andar, de movimento de braço, como se tivessem paralisia, como se tivesse paralisia infantil, né? É uma coisa assim parecida. E muitas vezes isso é erro médico, do médico que percebe que a criança está em sofrimento e não determina, né, a realização do parto imediato. Seria cesárea ou uma indução ao parto, né, mas teria que forçar o parto naquele momento para a criança não ficar sofrendo. Então, com a falta de oxigênio, dá problema no cérebro. Então, o cérebro que comanda tudo. Então, são coisas que a gente tem que estudar. No caso do julgado agora do STJ, a gente tem a fertilização in vitro e a inseminação artificial. A inseminação artificial, ela é feita no corpo da mulher. Então, vocês mulheres estão aí, né, perfeitinha, mas o óvulo de vocês é bom, o organismo de vocês é perfeito, graças a Deus, mas o do marido não funciona bem. Então, ele não tem um esperma de qualidade para engravidar você. E vocês vão lá, procuram um banco de sêmen, ou pegam um doador que é parente, um tio, primo, amigo, né? E faz um procedimento de inseminação artificial. Aí pega o sêmen doado e vocês vão lá e inseminam em vocês. Isso é, até onde eu sei, a inseminação artificial, não é isso? Só que a gente tem outro tipo de inseminação que é in vitro, que é fora da mulher. É tudo fora. O óvulo está fora, aí faz a inseminação e depois coloca na mulher. Aí a lei limita a uma restrição de cobertura nos planos de saúde para a inseminação artificial. Então, uma das exclusões de cobertura de plano de saúde, conforme a legislação, está na lei,
é a lei dos planos de saúde, é a inseminação artificial. Aí, esse consumidor acionou o plano de saúde querendo a cobertura para fertilização in vitro, dizendo, olha, a lei exclui a inseminação artificial, que é uma técnica que é feita assim, lá no corpo da mulher, mas essa aqui é fertilização in vitro. Então, como essa não está excluída, logo está incluída, então devem me pagar. Então, foi essa a lógica da propositura dessa ação. Só que a jurisprudência, no frigir dos ovos, entendeu que não se pode ter essa interpretação restritiva em razão da mens legis, assim, a ideia da lei, porque a inseminação artificial, ela se referia a um procedimento, né, existente na época, que era de você ter um filho vamos dizer assim, com o apoio da ciência, não totalmente natural, né? Com artifícios, né? Com artifícios da medicina e da ciência, né? Com a manipulação parcial dos elementos da vida para ter essa criança. E aí a jurisprudência entendeu que não poderia ter essa interpretação restritiva, que quando se fala de inseminação artificial, está se falando dos métodos artificiais de concepção de crianças. Então... Professor, Oi. mas a fertilização in vitro é um procedimento bem mais caro, né? Então, Ele é bem mais trabalhoso e bem mais caro. ainda isso, né? Eu acho que, não, na verdade, não teria como incluir uma coisa na outra, porque são procedimentos diferentes e a fertilização é bem mais trabalhosa e bem mais cara. Aqui o que o STJ ele disse é que o plano de saúde não estava obrigado, né, a cobrir nem a inseminação artificial, porque a inseminação já está na lei, né, e nem a fertilização in vitro, né. Em que pese, na minha interpretação literal, né, mesmo in vitro, em que pese seja uma outra técnica com outro nome, a inseminação continua sendo artificial, né? E você está introduzindo artificialmente um sêmen num óvulo que agora está fora da mulher, né? Professor, mas nesse caso... Em que pese na medicina, eles tenham dado nomes diferentes, né? Para destacar que in vitro é totalmente in vitro, né? E depois introduz, e que a inseminação artificial é dentro da mulher, né? Mas, analisando, no caso da inseminação, a fertilização in vitro, a inseminação, quer dizer, inseminação é colocar sêmen, né? A colocação do sêmen no óvulo continua sendo artificial, né? É o cientista que faz, é o médico, né? Esse argumento eles não usaram, eu estou acrescentando, né? Não, eu entendi o que o senhor falou. Eu estou falando assim, porque nesse tipo de situação, eu acho que a interpretação foi correta, porque na hora de... Como o Poder Judiciário não vai ter esse conhecimento técnico, né, da diferença das nomenclaturas e tudo mais. Então, tem que ser analisado conforme a nomenclatura que é dada pela medicina e pela ciência. Então, até porque o plano de saúde, ele se baseia nisso, né? Então, se a gente for fazer uma interpretação da forma como a gente entende o procedimento, vai diferenciar do real sentido do nome do procedimento mesmo. Porque aqui não está aqui no resumo, mas o que o STJ utilizou aqui foi a boa-fé objetiva, né? E regras de interpretação, porque não é razoável. Quando se fez essa lei para excluir inseminação artificial, então os planos de saúde, quando eles fazem o cálculo deles, eles não colocam nenhum tipo de reprodução assistida, vamos dizer assim, né? Então, parte do princípio da boa-fé objetiva isso, né? Também não colocaram aqui, mas
fica aí para vocês, se o cliente aparecer lá, né? Não, mas o meu é outro, eu quero propor ação, já está aí o precedente, né? Que a gente também não pode ficar embarcando em aventuras, né? Às vezes, quem está advogando também tem que ter esse cuidado, né? Senão você perde tempo, se desgasta, né? Propõe qualquer tipo de ação sem estudar antes, aí você vai, perde tempo, vai para audiência, fica escrevendo ação, fazendo recurso, se desgasta depois com o cliente, né? Então, como tem o ditado que eu acho do Contour, né, advogado antigo da Europa, dizendo: estude, porque se você não estudar, cada dia será menos advogado. Isso era o recado do Contour. Aqui a gente tem um outro julgado que é de abertura de crédito, e o STJ ele entendeu que se a instituição financeira aplicar a média do CDI, não há violação, né? Entende que é admissível a estipulação de encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos certificados de depósitos interbancários, que são os CDIs. Então, porque teve uma ação questionando isso, porque existe uma outra regra que é vinculada à súmula 176 do STJ, que essa súmula diz o seguinte: é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgado pela ANDIB-CETIP, né? Ao caso, considerando que a taxa, aí considerou que a taxa DI, que é do CDIs, não se confunde com a taxa ANDIB. Então, quando se falar juro médio, né, praticado pelos CDIs, a instituição está agindo de acordo com a jurisprudência aí do STJ. Até porque tem outros meios de aferir isso, né? Comparado às taxas médias de mercado, que são divulgados pelo Banco Central, né? Nas operações da mesma espécie, então tem como verificar esse juro aí. Posto de gasolina. Essa semana eu peguei uma situação muito parecida com essa aqui, uma ação muito parecida com essa aqui. Aqui está falando de propaganda enganosa, que era um posto de gasolina que ele tinha uma bandeira e ele começou a comprar combustível de outras distribuidoras, de outras bandeiras. E aí a detentora da bandeira entrou com uma ação contra a matriz do posto, porque geralmente esses postos de gasolina, por exemplo, quem é dono de um posto, às vezes tem 3 postos. Então, o posto que ele abriu primeiro é a matriz, os outros 2 têm outro CNPJ, é o 02, o 03, né? São os CNPJs das filiais, que é outro número, mas é do mesmo grupo e geralmente o mesmo proprietário. Olha só o que o STJ entendeu. Ele entendeu que a condenação de proibição de propaganda, né, de vincular contra a propaganda, porque esse posto matriz, ele foi condenado a fazer uma contrapropaganda dizendo o seguinte: olha, eu estou ou estava vendendo produto de outra bandeira, não da bandeira do meu posto, né? Ou estava vendendo do meu posto e de outras bandeiras também. Então, a justiça determinou que esse posto matriz esclarecesse ao consumidor que ele não estava, por exemplo, posto Shell, exemplo, que ele não estava vendendo produto só da Shell, ou que ele estava vendendo da Shell e da BR ou de outras, né? Ou que ele misturava combustíveis, aí se mistura, já não sabe, né? Ele tem meio tanque da Shell, compra da BR, misturou, já perdeu, né, a essencialidade, individualidade do produto, né? Então a justiça determinou que ele fizesse uma contrapropaganda para esclarecer ao consumidor que ele estava vendendo de outras bandeiras. E na execução da sentença, olha só
é uma decisão, de certa maneira, inovadora e ousada. O STJ entendeu que, na execução, as filiais que não fiz, o CNPJ das filiais não fez parte da ação. Eles entenderam que essa obrigação de contrapropaganda é estendida às filiais. Então, as filiais também tiveram que fazer a contrapropaganda. E aqui eles colocam todo o fundamento, né? Que embora possuam CNPJ diversos e autonomia administrativa e operacional, as filiais são um desdobramento da matriz por integrar a pessoa jurídica como um todo, né? Então, se estendeu a obrigação às filiais, né? Coisa que não é muito comum, né? E hoje eu vou te confessar, eu teria medo de fazer isso hoje, né? Eu, como juiz, teria receio de estar estendendo essa obrigação para pessoas jurídicas que não fizeram parte do, né, do processo. Por quê? Vamos lá. Quem me responde aí? Vamos ver quem que já está pensando como juiz. Vamos, Érica, responde aí. Adriano, Emily. Vamos lá, vamos lá. Por quê? Cada lei de abuso de autoridade. Não é? Então, você tem um processo que tramitou contra o CNPJ XX, né? E aí vem o advogado. Ó, doutor, estende esse aí para o XY, que é quase igual, mas não é o mesmo. Entendeu? Você vai estender? Você vai dar uma determinação para uma pessoa jurídica que não fez parte do processo? Então, por mais que você fundamente haja uma... Hoje os juízes têm receio disso, né? Essas desconsiderações de personalidade jurídica hoje é tudo feito com muito cuidado, né? Basta em júdice, redobrado, né? Então tem se recuado nesse sentido, em razão da falta, né, da redução de garantias que a gente está tendo. Porque se a gente tiver um conselheiro, um ministro inimigo da gente, a gente está enrolado, não é? Que as coisas lá em cima nem sempre são resolvidas juridicamente. A gente sabe que hoje tem uma interferência política razoável em Brasília, né? Em vários órgãos. Então, é difícil a gente tomar decisões nesse padrão. Eu não estava olhando aqui o chat, me desculpe aí, e eu acabei não respondendo. Vocês me desculpem, eu vou responder agora, que eu estou vendo aqui. Deixa eu ver. Que eu gosto que vocês falem. Negócio de chat, eu gosto de conversa. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O Gerson aqui, ó, falou da tabela Price, né? Price. A tabela Price, ela foi criada para remunerar previdência. A origem da tabela Price é essa. A origem dela é para remunerar a previdência. Então, é uma forma de capitalizar aí os juros para o seu dinheiro valorizar mais. A ideia da tabela Price foi essa. E se utiliza também em alguns financiamentos aí a tabela Price. Eu acho que não deveria, mas tem sido utilizada. Porque a questão da tabela... Na tabela Price tem uma outra peculiaridade, que, além dos juros que eu falei, que é a questão da capitalização dos juros, né? Porque uma coisa é você fazer um financiamento de um carro que não tem juro capitalizado,
que você calcula ali, por exemplo, você vai financiar R$10.000 e o juro é de 2%, você vai financiar em 24 meses. Então, é 2% vezes 24, dá 48%. Então, você vai ter um juro de 4.800. É isso, né? Aí, o que pega esse faz? Você pega, então, é 10.000 mais 4.800, dá 14.800, divide isso em 24, e você tem as parcelas fixas do seu juro não capitalizado, certo? Esse juro não está capitalizado porque não tem juro em cima do juro. Tem juro a mais, no meu entendimento, né? Porque você está pagando o juro de capital que você já pagou, mas você não tem juro sobre o juro. Na tabela Price, a gente vai ter, a cada período, você integraliza o juro ao capital e começa a incidir juro em cima de tudo, né? É possível? A jurisprudência tem aí que a capitalização, acho que anual, está sendo permitida, tem algumas normas aí que permitem, mas desde que ela seja expressa no contrato, clara, no período. Depois tem medidas provisórias que regulamentaram, tem um período que pode, um período que não podia, mas a jurisprudência, até onde eu sei, ela tem que, no contrato tem que estar claro que tem a capitalização do juro e de quanto em quanto tempo que ocorre essa liquidação para iniciar a capitalização de juro, né? Na tabela Price tem a capitalização de juro, né? Já algo além do que eu estava falando para vocês. Professor, esses 2 procedimentos são realizados com o esperma do esposo? Ah, tá. Geralmente são procedimentos para caso a mulher tenha algum problema, seja no... Ah, tá me esclarecendo a questão médica aqui, né? Mas também tem essas fertilizações com sêmen doado, né? Porque às vezes, por exemplo, a mulher perfeita, ela quer engravidar, o marido é estéril, mas ela não quer ter uma relação sexual com um estranho para engravidar. Entendeu, Aline, né? Então, no Brasil não é tão comum, nos Estados Unidos é mais comum esse banco de sêmens, de doador, as coisas são mais avançadas lá. Então, pega de um banco, às vezes de uma pessoa desconhecida, tem todo um sigilo nesse protocolo, né? Como se você fosse adotar uma criança. Você desconecta do doador, o doador não sabe para quem doou. É como se fosse aquele procedimento de adoção. Então, você adota o sêmen e coloca na mulher. Também tem esse procedimento. Pode ser do marido, que às vezes o que acontece no marido, às vezes ele não é 100% estéril, mas ele tem, sim, poucos espermatozoides bons, né? Tá muito abaixo e não consegue. Aí eles vão lá em laboratório, separam os melhorzinhos, mais rapidinhos, mais espertos, né? Eles fazem manual essa coleta, separam ali e introduzem lá na mulher. Então, tem várias variações. Agora, esse nome aqui eu não sei. Criolipólise. Não é, né? Isso é estético. A gente até já discutiu isso ali no chat. É um procedimento estético. A estético é estético, né? Não cobre mesmo. A criolipólise, tá. É para emagrecer, né? Ficar mais bonitinho, né? Tirar a gordura. Essa questão. Hoje tem a vantagem essas tabelas de financiamento que vão baixando com o tempo mesmo, né? Aí é mais. A única questão que tem que tomar cuidado nesses financiamentos, acho que a Caixa Econômica era que estava colocando um fator variante, que eu não lembro se era o IGPM, né? Que é um fator flutuante, eu chamo. Que hoje ele está baixo, mas esteve baixo, né? E de repente
dá um salto, e deu um salto mesmo, né? O ano passado, que eu fui procurar financiamento, um ano e meio atrás, que era para comprar um imóvel para minha esposa, para montar a clínica dela. E a Caixa Econômica, eu fui conversar com o meu consultor lá da XP, trocar uma ideia com ele, né? Sobre a questão de financiamento, nem ia fazer nada com ele, mas é meu amigo. Ele falou: olha, esses bancos assim, essa elencou, pode fazer, mas a Caixa Econômica verifica lá se eles têm esse índice flutuante, porque eles põem lá a taxa de juro fixa, a correção não sei o quê, e colocam o IGPM. Ele falou: doutor, hoje o IGPM está baixo, mas ele pode dar um salto. Se ele der um salto, o saldo do devedor vai lá em cima, né? E deu um salto, porque o IGPM que reajusta aluguel, né? Os aluguéis tiveram um reajuste grotesco, né? No último ano. Aí teve mês que deu 30 e poucos por cento. Então, imagine você ter um financiamento atrelado a uma taxa dessas. Então, tem que ter atenção com essas taxas flutuantes, né? Porque agora não, mas já faz 4 anos que está baixo. 4 anos está baixo. Aí acontece uma lava-jato, uma pandemia, alguma reviravolta no mercado, e o trem dispara, né? Então, olha só, imagina se eu tivesse feito o financiamento lá da Caixa, né, pelo IGPM, aí eu pulei fora, né, graças à orientação do meu consultor, né, que às vezes nessas horas a gente precisa ver um terceiro, que a gente, na correria, tá ali fazendo financiamento e tal, né, e os outros bancos não estavam fazendo pelo IGPM, eram taxas mais seguras, menos variáveis, né? Então, quem fez pelo IGPM financiamento aí se deu mal, né? %30 no ano, hein? Caramba, misericórdia. Eu queria emprestar dinheiro esse valor, né? Eu queria emprestar, né? Queria dar vontade de ser banco nessa hora, né? Mas vamos lá. Eu já pensei nessa hipótese, só não tem um capital. Ser banco. Tem gente que ganha dinheiro rápido, né? Por isso que, de vez em quando, alguém cai numa agiotagem, né? Porque o camarada vê os bancos ganhando dinheiro e quer se equiparar a banco, né? E começa a trabalhar na clandestinidade. Eu não sei aqui em Porto Velho, não sei, parece que não tem muito, mas nessas cidades do interior, onde o pessoal mexe com madeira, parece que é uma coisa atrelada, né? Tem muita Aqui em agiota. Cacoal tem bastante situação de agiotagem. Tem, né? Eu ali em Espigão vi muito disso, né? Pessoal que madeireiro fazia muito empréstimo com agiota, era muita agiotagem assim na cidade, muita gente tinha os oficializados, né, com factoring, tinha os extraoficiais, os aventureiros, todo mundo queria ganhar mas é um dinheiro, assim, eu tenho comigo que esse é um dinheiro não abençoado, né? Eu já vi, assim, esse pessoal que praticava agiotagem, muita coisa ruim acontecer na vida deles. Assim, se a gente vai acompanhando a cidade, a gente vai vendo. Às vezes perde o dinheiro, mas às vezes nem é isso, né? Às vezes na família, aquela família desestruturada, que não vivia bem. Parece que aquela onda, que tudo que você faz de bem na sua vida, isso volta para você, e tudo que você faz os outros sofrerem, porque imagine, você pega alguém que já está quebrando, e você termina de quebrar ele, porque um cara que já está com dificuldade financeira, você vai emprestar dinheiro para ele a 5%, 8% ao mês, você está terminando de ferrar o cara, né? Quem consegue pagar um juro desse e ganhar dinheiro e pagar um juro desse? Eu não sei, é uma atividade, ou o cara tem muita sorte, vai investir em ações e vai ganhar muito dinheiro, ou vai fazer um negócio ilegal, né? Mas se o camarada vai investir em ações, ele pega do banco, né? Que em tese ele deve estar com o crédito bom no banco, né? Então, quando ele está nessa situação aí, é porque ele já está
nem o banco dá crédito mais para ele, né? Aí ele vai no agiota. Então, assim, quem vai para uma factory, monta uma factory, pratica um juro ali, 2%, um juro razoável, né? 2%, não é aquele juro de 8%, aquela coisa escorchante, né? Extorsiva. Então, eu vi muita gente que tinha lá, ganhou dinheiro com o negócio, mas vai ver a família do cara, tudo arrebentado, filho, tudo complicado, assim, né? As coisas não andam bem, não é o caminho. Não é dinheiro abençoado, não. Uma coisa que vocês usam muito no dia a dia aí, ó, é questão de dano moral, né? Quem trabalha como assessor ou advogado, que quando a pessoa tem várias inscrições, né? Aqueles fraudadores pegam o documento do seu cliente e fazem aquela fila de compras, né? Aí daqui a pouco começa a chover inscrição. Aí o seu cliente entra, aí que vai a situação. Acho que hoje, se eu fosse advogado com base nessa súmula, eu entrava com uma ação só, né? Que se fosse umas 3, né? Inscrições só, eu entrava com uma ação só. Por quê? Porque aí o juiz ia julgar que as inscrições eram indevidas contra a loja X, Y e Z, né? E ia me dar o dano moral. Porque não ia ter mais nenhuma outra inscrição fora do processo, não é? Vejam só a lógica. Aí o que acontece hoje? Os advogados geralmente fazem assim, tem 3 lojas, eu vou fracionar, ainda naquele pensamento antigo, né, de antes da súmula, eu vou fracionar e eu vou ganhar uma indenização, lá 5 mil em cada processo, era o que se fixava na época. Eu vou ganhar 15, porque se eu botar tudo numa só, o juiz vai dar 5, né? Muitos colegas faziam isso, né? Eu já tinha uma matemática diferente, para cada dano é um valor, se teve 3 inscrições, o dano é maior, então eu acabava dando mais praticamente o mesmo valor. Eu particularmente não incentivava esse tipo de fracionamento de demanda. Por exemplo, pai e filho entra com a indenização por dano moral contra a companhia aérea. Se eu estou dando 5 mil numa ação individual, para esse pai e filho, ou esse marido e mulher, eu vou dar 10 mil, que são 2 pessoas, né? Eu não vou dar 5 mil. Daí tem gente que pega e dá 5, né? Aí também é difícil. Aí isso estimula o fracionamento das ações. Então tem que ser, cada pessoa tem o seu dano. Ah, não, mas tá 10 mil a ação. Tá, 10 mil, mas são 2 pessoas, então é 5 para cada um. Então, o que o STJ decidiu, que você sabe que tem a súmula, né? Que para reconhecer o dano moral decorrente de inscrição indevida, o nome do consumidor não pode estar em cadastro restritivo por outro fato, né? E estava se exigindo o trânsito em julgado desses outros fatos, tipo, excluiu, né? Sobrou só do seu processo, condenou, tem mais algum? Não, os outros transitaram em julgado, o seu também é indevido, então no seu tem dano moral, porque não tem mais nenhuma outra legítima inscrição do seu nome, todas são ilegítimas. O STJ reconheceu que, mesmo não transitando em julgado, se dentro do caso concreto o juiz conseguir verificar verossimilhança das alegações do consumidor quanto à irregularidade das anotações pré-existentes. No caso aqui já tinha sentença, já tinha decisão, mas tinha recurso. Mas como já havia sentença, eles, nesse caso, o STJ entendeu, já tem uma verossimilhança, já tem sentença, vamos lá, de outros 2 casos, esse é o terceiro, não tem mais nenhum outro, tem a verossimilhança de que ele realmente está certo, porque já tem 2 sentenças favoráveis, e esse aqui também é favorável, a inscrição também é indevida, então acreditamos aqui na verossimilhança do consumidor e vamos dar a condenação, né? E vamos dar a condenação. E aqui ele deu a condenação. Vocês entenderam a diferença do caso aqui? Então, a orientação que eu dou. Professor,
Se forem advogados, propõe uma ação só, né? Tem 3 inscrições, propõe uma ação só. Faz um litisconsórcio passivo facultativo, né? E você não vai ter aquele risco de estar propondo 3 ações. Tem gente que propõe 3 e as 3 são improcedentes. Eu já julguei a terceira ação improcedente porque as outras não tinham transitado em julgado. Vocês entenderam? Entendeu aí, Gerson? Adriano? Entenderam a diferença? Hoje, eu acho que compensa mais propor uma ação só contra as 3 empresas, e aí o juiz vai verificar que a inscrição indevida dos 3 e vai dar sentença favorável, né? Então você vai ter a certeza do dano moral, pode ser que você receba menos, né? Dependendo do juiz que vocês pegarem, né? Da Câmara, que for julgar o recurso, mas é uma coisa mais certa, né? Alguém fez uma pergunta aí? Oi, professor, era eu, Miguel. Professor, duas coisas. Quanto à questão do negócio de abuso de autoridade lá, não seria o caso de o Código de Processo Civil, ele diz que quando tiver alguma causa que pode interferir, não sei o que, você pode chamar as outras pessoas à lide, né? Não seria o caso de intimar essas pessoas, essas filiais, para ver também quais que eram os procedimentos, e aí poder dar tipo um pequeno contraditório antes, para depois enfiar neles, entendeu? Não, mas se tiver tempo, né? Isso tem que ser na ação de conhecimento. Que esse redirecionamento ali aconteceu na execução, quer dizer, no cumprimento da sentença. Já não tinha mais possibilidade de trazer outras para discussão, porque o processo de conhecimento tinha encerrado. Faz sentido. Hein, professor? E esse outro caso, a gente estava falando de várias ações. Acho que é a súmula 383, que fala sobre... 385, né? Que fala da inscrição. Hein? Você não acha que o juízo, ele sabendo da existência de uma causa pendente que vai interferir diretamente no mérito, ele deveria determinar a reunião das ações? Vamos supor, o advogado entra com 5 inscrições. Acho razoável, né? Eu acho. Razoável, né, professor? Tipo assim, realmente. Entra lá, aí a empresa fala, não cabe dano moral porque tem outras inscrições. Aí o juiz intima fala assim, esclareça a parte autora, vai ler a impugnação, que vai ser aquele padrão, né? Esclareça a parte autora, se há em curso, só que demanda, assim, não sei o quê. E já manda tudo reunir, porque vai ter que julgar tudo junto. E só baixa que assim, o dano o moral. juiz que vai ficar, quem seria o prevento? Da mais antiga, né? Eu acho que é do primeira citação, né? Válida, né? Do primeiro despacho. E aí o prevento, né? Mas ele não vai aceitar e o tribunal não vai ter argumento para obrigá-lo, né? Porque as ações são contra partes diferentes, cada uma é um fato diferente. É uma inscrição. Mas uma interfere a outra. Aí o seu entendimento, professor, eu penso que está corretíssimo. Porque o correto é o advogado, é mais certeza ele resolver o problema entrando com uma ação só, incluindo todos os réus numa ação só. Para não virar essa salada, porque cai no juiz, o juiz quer julgar rápido, aí às vezes julga... tem mais 2 pendentes, improcedente. Fica para a última, né? É meio uma loteria, né? Às vezes você acerta uma, erra 3, né? Quando não for, assim, o improcedente é o dano moral, né? É o dano moral, né? Vamos partir do pressuposto que as inscrições são indevidas, né? Mas quando não acontece, das 3 ser julgada sem dano moral, né? Só exclui, pronto. Mas eu acho que seria uma coisa válida, né? Essa reunião, né? Ela interfere, seria como se fosse uma questão prejudicial, né? Do mérito. Né? Não seria preliminar, mas é uma questão que altera o mérito, né? Se for julgada de um jeito ou de outro. Só que uma é prejudicial da outra e vice-versa, né?
que a súmula criou essa situação, né? Porque se a súmula não existisse, cada um julgava a sua. A inscrição é indevida, por esse ato de inscrição indevida, você tem um dano moral, né? Eu acho que era o certo, né? Na verdade, eu acho que essa súmula não deveria existir. Eu acho o que a súmula poderia fazer era mitigar a valoração do dano moral. Falar, olha, você tem... acho que a súmula devia ser assim, olha, se você tem mais de uma ação em andamento questionando o dano moral, etc. e tal, contra empresas diferentes, então o dano moral deve ser reduzido proporcionalmente em cada ação, né? Seria uma coisa assim. Então você dá o dano moral num valor menor, eu ia dar 5 mil, eu vou te dar 2. Aí lá nas outras, se for indevida, o juiz dá 2, e se for na outra for indevida, o juiz dá mais 2, no final da conta dá 6, era os 5 que a gente ia dar, mais ou menos. Então, acho que a súmula poderia ser diferente, né? Tem mais inscrições, então eu vou dar o dano, tem 3, vamos dizer assim, eu costumo dar 6 mil de dano moral, tem 3, então eu vou dar proporcional aqui, 2 mil de dano moral. Se aquela inscrição ou outra for devida, né? Aí gera assim, um probleminha, porque o que o STJ quis barrar é aquela questão: a pessoa tem várias inscrições devidas e tem uma que é indevida. Não, mas se já tem várias devidas, teu nome está sujo mesmo, não tem moral a salvar, né? Mas mesmo assim eu sou contra o STJ, porque entendo que qualquer inscrição indevida, qualquer acusação indevida é acusação indevida. Tá? Você cometeu 3 homicídios. Aí a polícia vem e te acusa de um 4º homicídio. Não, porque ele já respondeu 3, não custa nada jogar mais um nas costas dele, né? Não é assim. Esse 4º homicídio é injusto. O que é certo, né? Então a gente tem que ser na medida. Eu já ia construir lá no STJ um outro entendimento. Professor, você estava falando que tem muita questão que a gente às vezes estuda a questão jurídica e tem toda uma politicagem por trás, né? Eu tenho a impressão, humilde, né, de pós-graduando da Emeron e tal, a gente tem que ter uma visão mais crítica, né? De que acontece? Estava havendo uma banalização, e ainda existe um pouco hoje, de, vamos supor, pegar qualquer CPF, a pessoa tinha 15 inscrições, começar a entrar com 15 ações, porque uma outra empresa não vai ter o cadastro, às vezes uma outra empresa queimou o HD, uma outra empresa perdeu a informação, e aí, tipo assim, às vezes dava a sorte de ganhar uma ação, de perder um prazo. Eu acho que eles tentaram restringir o cabimento desse tipo de ação. Até porque hoje em dia, muitas vezes, quando a pessoa já tem uma inscrição legítima, pré-existente, os advogados nem entram mais. Tentam ir no PROCON resolver, né? Eu acho que foi uma questão mais de política judiciária, né, professor? Talvez eles tentaram encaixar, mas eu me perfilho ao seu entendimento também. Eu acho que se eu tiver 2 ou 3, para mim, eu acho que é um gravame muito maior. Eu tiver, tipo assim, 5 inscrições indevidas e uma que eu devo. O cara olhar lá e falar, nossa, esse cara tem ficha suja, hein? Mas é maior, porque já aconteceu, por exemplo, de eu estar, graças a meu primo, né, que ele alugava um apartamento meu. Aí ele não pagou a taxa de lixo lá, de coleta de lixo, que era R$15 por mês. Simplesmente ele esqueceu do negócio. Quando fui ver, eu achava que ele estava pagando, meu nome estava na Serasa. Eu fui lá, pedi para aumentar o limite do cartão, que eu ia viajar, precisava comprar uma passagem, outras coisas, queria comprar no cartão para ganhar milhares. Aí a gente do banco falou, doutor, seu nome está escrito lá no Cerrado. Eu falei, mas como? Tá aqui, ó, tal, empresa Ambiental Limpeza, né, que era lá do Sul, né, empresa de coleta de lixo, a taxinha da coleta do lixo. Foi, né? Às vezes um resíduozinho de uma conta de fatura de celular de 5, R$10, teu nome vai, né?
Aí o que, que o banco fez? Daí ela conversou com a gerência, mandou lá, não. Aí viu o perfil do consumidor e tal. Falou, doutor, a gente consegue aumentar 50%. Se não tivesse a inscrição, a gente poderia aumentar até tanto, mas como tem essa inscrição em razão do seu perfil, a gente sabe que que é uma coisa acidental essa inscrição, etc. e tal. O sistema permite isso, mas o sistema, entendeu? O sistema barrava a descrição do gerente, porque o gerente falava, o juiz tem uma remuneração boa, tem, né, a consolidação, tal. Ele está querendo aumentar ali o valor pequeno do cartão de crédito. Sempre pagou todas as faturas em dias, não tem uma atrasada, né? 10 anos pagando fatura tudo em dia. Não, uma inscriçãozinha de R$ 15 me atrapalhou, né? Agora, se tivesse 3, é o que o Miguel, né? Isso, aham. O Miguel tá falando, se tivesse 3, eu acho que eu não conseguia aumentar nada, não. Professor, mas você Uma paga à dá pra- vista, professor. Oi. Você é magistrado, você paga no cash, professor, no Pix, né, não? Fala a verdade. Pagava, né? Hoje já não está tão bom assim. Hoje, Essa inflação, hoje né, professor, recomendo tá mais concurso para a complicado. Procuradoria do Estado. Se quer remuneração, se quer agradar o pai e a mãe, vai ser juiz. Vai falar, ai, meu filho é juiz, é orgulho da família e tal, né? Aquela coisa tradicional, o status, o poder, né? Se ligar para isso, né? Não, eu gosto é a vocação, é o status, é o poder, é o orgulho da família, vai para a magistratura. Agora, se pensar no dinheiro, aí pensar no dinheiro e trabalhar menos, aí você vai Procuradoria do Estado, Defensoria, Ministério Público, aí você parte para outros, né? Eu acho que hoje Procuradoria do Estado A financeiramente Érica Vessel aí é da Procuradoria do Estado, professor. Ela, não sei se pode advogar, acho que pode, né? Aí que é bom, né? Porque pode. Eu não sei como é que está a questão dos honorários, parece que deram uma limitada, mas ainda ganha subsídio, né? Tá, acho que lá em Goiás estava aberto lá, a remuneração é 32 mil, mais honorários. Eu não sei, não sei se os tribunais superiores parece que deram uma limitada no valor dos honorários ao teto do STF, né? Quer dizer, vai ganhar o teto do STF, vai ganhar igual desembargador, né? Porque eu não estou no teto ainda, né? Então vai ganhar mais que o juiz já de arrancada, no salário, e ainda pode advogar. professor, Não tem voltando plantão, não mexe com PCC, comando vermelho, né? Não sofre atentado. Da minha turma, metade sofreu atentado. Ó, já sei, colega meu aí, já cerraram barra de direção, bomba em casa já teve, tiro no carro, tiro na casa, ameaça, ataque em audiência. Teve caso que foi procurar o juiz no fórum, não achou com revólver, catou a escrivã, colocou revólver e tal. Isso foi um caso de Ariquemes, que acabou, a polícia militar acabou matando o cidadão, né? Teve que matar, não teve outra situação. O cara dando tiro armado. Então, é uma profissão de risco, né? eu vejo assim, professor, principalmente promotor e juiz. Olha, pior que tá gravada a aula, né? Mas Tá se falasse gravando. para mim amanhã, eu falasse, ó, você tá convocado para ser juiz ou para ser promotor. Eu acho que seria uma restrição tão grande social e de conduta e tudo, principalmente cidade pequena, né? Porque cidade grande, professor, tem 36 varas cíveis, sorteia um monte de coisa para um monte de lado, né? Você tem uma certa mobilidade maior, né? Agora, cidade pequena fica muito marcado, né? Você fica Não meio que todo mundo social. sabe o que é você, onde você tá, Porque tipo... lá em Espigão, assim, já não dava mais, né? Eu estava 10 anos lá, eu gostava lá da cidade, da população, pessoal muito bom, tenho conhecido muitos amigos lá, pessoas boas, a comunidade, eu participava muito, né? Muitos projetos sociais que a gente ajudava lá, mas chega um momento que não dá mais, né? Que você começa a conhecer muita gente, né? E julgar o processo das pessoas, aí aquele carro que o cara está dizendo que não é dele, mas você sabe, mas faz 10 anos que ele anda com esse carro, como é que não é, né? Não, é do meu filho, né?
mas o filho dele não anda, o filho tem outro carro, anda com outro, né? E aí vai acontecendo essas coisas, aí você encontra o cara na missa, o cara faz parte lá do grupo de oração, então chega uma hora, ou você fica isolado dentro da sua casa, né? Eu já estava assim, né? Era de casa para missa, de casa para o trabalho e de casa para o mercado. Tava assim já, né? É, é difícil. Professor, só uma última reflexão sobre essa questão. Pode Eu falar. tento estudar bastante. Eu tenho uma outra visão crítica também quanto a essa questão das inscrições indevidas do SPC Serasa. Vendo pelo lado que eu trabalhei no Banco do Brasil já há 2 anos e meio, e agora aqui como advogado, né? Sabe o que eu fico assim? É uma coisa a ser estudada. Vamos supor, mesmo que você cancele uma inscrição pelo pagamento ou ainda por uma ordem judicial, essa inscrição fica no histórico. Isso baixa o seu score, eles não mostram isso, mas eu que trabalhei no Banco do Brasil, eu sei, vamos supor, essa inscrição que você teve de taxa de lixo, se fosse R$ 15 indevida, ia ficar por resto da vida dizendo assim, olha, ele atrasou uma vez a conta, mesmo você ganhando ação. Eu acho que poderia ter, eu já dei uma estudada em como conseguir acesso a essa informação de ações que eu já ganhei por inscrição indevida e para tentar recalcular o score, porque eles cancelam a inscrição, mas ainda consta no cadastro do consumidor de que ele já foi inadimplente um dia, mesmo a dívida sendo uma inclusão indevida, sabe, professor? Eu estou numa Dívida visão já prescrita, pensando né? mais para frente, entendeu? Dívida prescrita, tipo, ele devia para o banco, não pagou. Passou 5 anos, aí retira dos cadastros, mas aquilo ali consta no cadastro oculto, né? Então, professor, mas veja, se vamos supor, a Vivo-me negativa, aí eu entro com uma ação de Não deveria indenização. existir esse cadastro, né? Porque Só que assim, tem esse score. Aí vou lá, caio com o juízo do Dr. Vanderlei. Dr. Vanderlei declara inexigível a dívida e concede uma indenização. Só que daqui 3 anos, se eu quiser comprar alguma coisa, vai constar que, ou duas hipóteses, tá? Ou que eu já tive essa inscrição, que eu já tive um débito, ou numa sacanagem maior ainda, as próprias instituições, professor, eles constam que você processou outra empresa isso, já. eu já E ia aí falar isso. diminui mais ainda seu score. É uma palhaçada, né, professor? Isso mesmo, eu já ia falar desse cadastro de quem processa, tipo, quem entra com revisional de contrato. Exatamente. E eles têm, né? Esse o Dark é um contrato escuro, né? Dark. Rapaz. Pois é. Aí tem que ver a composição do STJ, né? Dos tribunais superiores, como é que é feita, né? Tem muito advogado de banco, né? Que entra para lá. Aí já entram outras questões, né? É difícil. São dados que a gente não tem acesso, a gente perguntar, vão dizer que não tem, e aí como é que você faz? Você sabe porque você trabalhou lá dentro, né? Professor, eu acho que até no TJRO tem algum desembargador que é egresso do Banco do Brasil, né? Não sei se é o Paulo Kiyoshi. Não, mas eu digo assim, ele fez concurso. É diferente, né? Mas tem uma visão de advogado de banco ainda, né? Acho que querendo ou não, dá uma. Às Tem que vezes carrega pro resto influencia, da né? vida, né? Tem mais conhecimento da área e tal, mas acho que quem fez concurso não tem compromisso com o banco, entendeu? Quem fez concurso tem compromisso com a lei, com ele mesmo, com Deus. Às vezes o entendimento até é contrário ao banco, né? Porque Não tem compromisso nenhum. E às vezes tem um entendimento. Às vezes é igual você não trabalhou no banco, não sabe das coisas erradas que tinham lá, às vezes o cara até passa limpo as coisas que ele via errado. Também tem esse outro lado, né?
Então, quando eu falo a origem, que eu falo assim que no Congresso Nacional a gente tem as bancadas. Não tem bancada ruralista, que é o deputado eleito pelos ruralistas para defender o interesse da nação, não, dos ruralistas, né? Não é isso? No Congresso tem bancada disso, daquilo, da indústria, do comércio ruralista, bancada das instituições financeiras. Aí é só vocês analisar a Constituição e ver como é que é feita a escolha no STF, no STJ. É concurso? Entendeu? Por onde que passa as escolhas? Quem que indica? Quais são os critérios de escolha? Quem que você tem que convencer? Entendeu? Então é assim que funciona, né? Por isso que isso vai traçando o perfil do julgador, né? Se são pessoas que vêm, né? Boa parte de advocacias, de instituições financeiras e tal, então elas vão levar para lá aquilo que elas entendiam, né? Devido para as instituições financeiras, e acaba influenciando, né? Agora, talvez até tenha um compromisso, não sei, né? Mas a rigor não deveria ter, né? A partir do momento da posse. Mas são elucubrações, né? Sobre a política e a economia. Mas isso afeta o nosso julgar, né? Realmente. Eu defendo aqui que deveria sempre ser concurso, né? Para qualquer grau da magistratura, teria que ser juízes de carreira. Pode indicar para o STF, para o STJ? Pode, mas é alguém que já fez o concurso, ingressou por concurso, aí você escolhe qualquer um aí no Brasil inteiro, qualquer justiça, né? É juiz togado de carreira, fez concurso, então tá, indica lá para o STJ, acaba tendo questão política também, porque não que a questão política seja algo ruim, porque a política é uma palavra que fala da gestão pública, do bem comum, né? A palavra política quer dizer bem comum. A questão é que às vezes se faz o mau uso dela, né? Então, a escolha está aí para tentar equilibrar as balanças, né? E aí, pessoal, já estão com sede, com fome? Professor, o que você acha de a proposta de os mandatos do STF serem temporários? Tem essa proposta de 10 anos, né? Eu sei que é uma ilação muito longa, mas assim, essa visão que o professor tem, eu também concordo, porque eles pegam um cara que eles procuram alguém que tem 40 anos, que sabe que vai ficar 30 anos no STF, entendeu? Aí eles não pegam alguém do STJ que já percorreu desde a primeira comarca, a segunda, o segundo grau, TJ, um TRF, um STJ, ou um TST, TSE, outros cargos de carreira, porque daí, em tese, já seria um juiz que já terá com mais experiência e com mais idade também, né? Assumiria uma carreira lá no STJ, no STF, com 55 para 60 anos, né? Talvez mais 10 anos, em tese. Porque, Já assim... na alta, né, professor? Intelectual, né? A questão passa também pela cultura do povo, né? Porque por mais que você tente fazer um sistema perfeito, se você não tem uma cultura que seja compatível com aquilo que você se espera, nunca funciona, né? Você pode ter um carro bom, mas você tem um piloto ruim, não ganha corrida, né? Você tem um carro bom e o Ayrton Senna, você vai ganhar, mas você tem um carro bom e um aprendiz de piloto, não vai ter aquele desempenho, né? São medidas que às vezes podem equilibrar algumas distorções, né? Só que pode gerar outras também, né? Não sei, porque aí fica toda hora aquela reescolha, né? De ministros.
Tem muita exposição na mídia também, eu acho que isso também foi um pouco, politizou muito as decisões, né? E a falta de experiência de julgar não é a questão só do conhecimento jurídico, de conhecer as ciências, a teoria da Holanda, da Alemanha, o direito comparado, o direito constitucional, não sei o quê, essas teorias, né, novas, que o ministro tem que saber, mestrado, doutorado. Existe um conhecimento que é desprezado, que é o conhecimento da experiência, que é o conhecimento do mais velho. Por exemplo, você está em qualquer instituição tem isso, né? E isso não tem preço. Então, por mais que eu tenha experiência jurídica, eu sou um advogado renomado, com mestrado, com doutorado, eu fui a vida inteira advogado. Eu sempre tive uma visão unilateral do processo. E, de repente, eu ingresso num tribunal, eu não estou acostumado a julgar, eu não estou acostumado a ponderar outros pontos de vista, eu não estou acostumado a esperar, né? Eu não tenho aquele, vamos dizer assim, um macete, aquela experiência de certas coisas que a gente aprende no dia a dia. Por exemplo, o advogado chega lá, faz uma pressão, às vezes o juiz se sente pressionado, acaba deferindo a liminar, depois fala, puxa, que besteira que eu fiz, não analisei direito. A hora que vem a contestação que ele vai se dar conta. Entendeu? Então, esse tipo de experiência, o juiz vai adquirindo com o tempo. É a ponderação na fala, a ponderação no julgar, na hora de decidir, de ouvir a outra parte, de hora de expressar uma opinião, né, ser uma opinião mais moderada, mais imparcial. Então, às vezes, no início da carreira, você chega mais afoito, querendo fazer as coisas, e depois, com o tempo, você vê que não é assim, que o juiz tem que ser mais comedido, mais ponderado. Na hora de decidir, ele tem que pensar bem nas consequências, né? Para não ter que rever depois, ou os outros ficarem revendo. Na hora de você falar em público, tentar medir as palavras, né? Porque senão você vai criando mais conflitos. Então, esse tipo de experiência, que eu acho que é uma pena que não tem sido levado para o STF. Que é a experiência do julgar, né? Essa experiência não tem preço, né? Então, acho que tem que conjugar essa experiência do julgar, né, com a maturidade de julgar, de saber lidar com a pressão, com a vaidade, com vários elementos aí, e com o conhecimento científico também. Então, eu acho que, por isso que eu defendo que deveria ser juízes de carreira, né? Ou juízes que, pelo menos, né, poderia até manter o quinto constitucional no ingresso aí dos tribunais, mas para ir para os tribunais superiores, teria que vir pelo menos de outros tribunais, né? Pelo menos a pessoa já ter tido um contato mais prolongado com a jurisdição, né? 5 anos, 10 anos. Ó, você precisa ter 10 anos de jurisdição para ir para o STF ou o STJ. Eu acho que seria um critério bom, né? Talvez permanecesse com o quinto constitucional aí, mas pelo menos nos tribunais superiores. Mesmo as vagas, porque as vagas que vão dos tribunais, só para esclarecer vocês, porque lá no STJ é 1/3 da advocacia, acho que é 1/3 do Ministério Público e 1/3 da magistratura. E nesse da magistratura pode quem entrou pelo quinto, né? Entenderam? Então, alguém que entrou pelo quinto pela OAB, pelo MP, pode compor aquele terço da magistratura. Ele entra naquele terço da magistratura. Então, dá o duplo quinto, né? Também dá esse efeito. Então, acho que já estaria representado na base. Mas eu acho difícil mudar. Por quê? Que o executivo, o legislativo, eles precisam de uma válvula de escape para situações emergenciais, que eles consideram emergenciais, né? Ou quando a interferência está muito grande, eles têm a possibilidade de arrefecer a questão. Então, precisaria de pessoas com perfil que pudessem arrefecer essas crises institucionais aí, né?
Então, acho que é essa a ideia do jogo mesmo. Tá bom, gente? Acho que já estamos chegando às 10 horas. Minha garganta já está seca aqui, não sei o ouvido de vocês. A garganta de vocês não está muito seca, mas o ouvido já deve estar cansado, né? 2 horas direto, fizemos isso sem intervalo, né? Queria agradecer a participação de vocês e perguntar se vocês gostaram da aula, se essa metodologia está boa. Tá bom? Eu gosto da aula dessa forma. Objetivo. Gostaram? A gente vai debatendo. Excelente, professor. Bom aprendizado. Muito boa aula. Boa, que bom. Professor, eu só fico assim, que a aula poderia ser dia de semana, eu acho que a gente talvez ia aproveitar mais. Eu sei que tem toda uma questão de agenda, né? Mas que sábado de manhã, até você pegar no tranco, o raciocínio ali. Eu sei, é o pior dos horários, né? É que, na verdade, eu fiz um acordo com a Escola da Magistratura para eu continuar dando aula em Cacoal, como eu vim para Porto Velho. Aí eles me pediram para eu deixar a minha aula no sábado, porque quando voltar a ser presencial tem a questão do deslocamento, né? Então, aí, como eu estou em Porto Velho, eu sou o único de Porto Velho que dou aula aí no interior, aí tem essa questão. Se bem que eu até defendi para a escola que, assim, concordei, mas discordando. Falei, olha, não vejo necessidade disso, mas para continuar a dar aula, estão me colocando essa situação, eu concordo, tudo bem, né?